Considerando, por exemplo, que se quer saber a situação das FICAIs do ano de 2015, que nós temos ainda FICAI aberta de 2015. Então, se muda aqui a data de referência, para verificar no último dia do ano de 2015. Na consulta, é o mesmo relatório, também tem individualização de escolas, por escolas, a situação, os que ainda estão tramitando, e lá no final a gente consegue verificar também os dados totalizados. Então, 97 ainda estão abertas na própria escola, 1942 estão abertas no Conselho Tutelar e 56 abertas no Ministério Público. Nessas reuniões mensais, uma das coisas que, por exemplo, que são feitas aqui em Porto Alegre, que pode ser feitas nas reuniões das redes ou nas promotorias ou na própria escola, é se trabalhar isso. Por que ainda existe FICAI aberta do ano de 2015 na escola? Não é para ter na escola de anos anteriores, não é para ter mais FICAI aberta, mesmo de 2016. Por quê? Pelo termo de cooperação, a escola tem o prazo para fazer a sua atuação, que é identificar a situação de infrequência, abrir a FICAI, atuar para que o aluno retorne e, caso não tenha sucesso, encaminhar para a próxima fase, que seria encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, FICAIs de anos anteriores não tem mais o que a escola tenha que ainda atuar. Passado o ano, passado o prazo, tem que encaminhar para o Conselho Tutelar. E a mesma coisa, em princípio, se diz do Conselho Tutelar. O que se conversa aqui em Porto Alegre? Que o Conselho Tutelar, todas as FICAIs de anos anteriores que recebeu, em princípio, tem que também encaminhar para o Ministério Público, desde que esgote a sua atuação, que é a aplicação de medidas de proteção em favor dessa criança. Então, é assim que se trabalha. Eu ainda, neste momento, posso estar recebendo FICAI do ano de 2013, do ano de 2014, FICAIs do ano de 2016, e todos os anos, de 2015 e 2016, desde que seja um caso que o Conselho vá lá, veja, eu, por exemplo, converso, Conselho Tutelar de Porto Alegre, vocês têm, por exemplo, aqui de 2015, 1942 FICAIs. Abram as FICAIs dentro do sistema online, que vocês têm acesso, atuem e identifiquem. Se não conseguirem fazer o retorno, registrem as medidas tomadas e encaminhem para o Ministério Público. Em metrópoles, uma situação comum aqui em Porto Alegre, por exemplo, é o Conselho Tutelar não ter possibilidade de atuação e até mesmo a escola em função da não localização das famílias. Então, esses casos também é uma situação que o Conselho vai poder encaminhar para o Ministério Público, mesmo sem ter aplicado nenhuma medida, mas vai ressalvar se fez visita domiciliar, se esgotou a tentativa de notificação, não se encontrou essa família, é por isso que está sendo encaminhada. Por que o Ministério Público, em princípio, era para existir um maior número de FICAIs encaminhadas de anos anteriores no Ministério Público? Porque se houvesse o cumprimento do termo de cooperação, cumprimento dos prazos, ao longo do próprio ano teria que atuar a escola, teria que atuar o Conselho Tutelar e encaminhar para o Ministério Público. E por que demora mais? É a justificativa de uma FICAI ficar mais tempo aberta do Ministério Público. É porque teria esses casos de se continuar insistindo na localização. Nós, por exemplo, fazemos diligência aqui em Porto Alegre em conjunto com a Secretaria de Educação, a Central de Matrículas principalmente, e a Secretaria Municipal de Educação, de pesquisa nos bancos de matrículas desses alunos para identificar se eles não estão matriculados em outros municípios, e assim se consegue nos outros anos identificar FICAIs abertos que na verdade os alunos não estão fora da escola, e sim o que há um problema de comunicação, é realizada a transferência sem ser informada a escola de origem para registrar a regularidade da situação do aluno, e se isso identificar, poder fechar a FICAI. E também porque nas promotorias pode-se continuar fazendo uma atuação no sentido de insistir que essa família se organize. E também alguns casos tramitam por mais tempo na Promotoria de Justiça, porque quando se verifica que a causa da infrequência, que é uma das outras coisas que a gente vai conversar também, ela tem uma origem complexa que não reside simplesmente no desinteresse da família ou do aluno em relação às frequências da escola, como, por exemplo, quando a causa da infrequência escolar está relacionada a um atendimento educacional especializado de que o aluno necessita e que a escola a rede não está dando conta de proporcionar.
Então, é um trabalho mais complexo que justifica que a FICAI fique aberta por mais tempo. Então, por exemplo, esses relatórios eu uso para poder identificar e conversar com a rede, dizendo quantas no universo de Porto Alegre, por exemplo, isso pode ser feito em cada cidade, quantos FICAIs realmente nós temos abertas. Não só a realidade do ano em curso ou do ano imediatamente anterior, mas de todos os anos. E algo que eu digo aqui, que a FICAIs abertas, em princípio, significam alunos fora da escola. E se o aluno está fora da escola, mesmo que já tenha passado o ano, persiste a situação de violação de direito. Persiste, então, a necessidade de atuação de toda a rede, de atuação da escola, do Conselho Tutelar e do Ministério Público.